Boa noite, graça e paz. Nós vamos falar hoje sobre um tema que tem atribulado de algum modo aqueles que estão pensando em casar, aqueles que talvez ainda não tenham tido um encontro com Jesus Cristo e que de algum modo têm se permitido alguns devaneios, alguns desesperos, algumas situações que fogem do controle, tudo pela máxima de algum modo, contrair um relacionamento. E por conta disso, muitas pessoas têm enveredado em namoros e casamentos mal sucedidos. Eu honestamente entendo que o primordial para que nós tenhamos um casamento, um namoro que vislumbra um casamento de sucesso, é quando a gente não abre mão de princípios. Princípios da palavra de Deus, princípios que muitas vezes os nossos pais nos ensinaram, nos ensinam, princípios que nós temos aprendido ao longo da vida com o exemplo de outros. Eu acredito que um casamento, para ter sucesso, quando ele começa no namoro, ele já começa a partir de princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Quando nós fugimos desses princípios, quando nós fugimos do confronto que a palavra de Deus nos propõe, nós estamos fadados a ter muitos problemas. As mulheres, de algum modo, sempre pensam na proposta de que os homens vão mudar, vão melhorar depois do casamento, vão virar anjinhos, e eles não vão virar, eles vão ficar muito piores. E eu digo isso de verdade porque o homem, o ser humano, tende a se acomodar com as coisas que vão acontecendo na história de vida dele. Então, quando o homem casa e ele já tem uma vontade muito clara dentro dele de ser preguiçoso, pode ter certeza que ele não vai mudar. Pode ter certeza que se a mulher e o homem, antes do casamento, não tiverem um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus Cristo, ele, depois do casamento, muito dificilmente vai mudar. E uma das coisas que a gente ouve muito, e eu já ouvi muitas vezes, é que as mulheres são mais guerreiras, são mais fortes que os homens. Elas são mais crentes, elas acreditam mais de que os homens vão mudar. Uma vez uma jovem me procurou e aí me disse: pastor, eu estou apaixonada e eu quero muito me casar e eu quero fazer o curso de noivos. E aí ela me dizendo, conversando, explicando, e aí em algum momento eu percebi que aquela conversa não estava muito lastreada nos princípios, na vontade de Deus, e perguntei para ele é daqui da igreja, ele é de outra igreja, e ela me disse: pastor, é exatamente isso, somente isso que falta. E aí eu disse para ela: minha irmã, não está certo, esse é o primeiro princípio. E aí ela na mesma hora olhou para mim e falou assim: mas pastor, ele vai vir para a igreja. Eu vou trazer ele para a igreja, ele vai se converter. E eu disse para ela que não. Muito provavelmente, se ela se casasse, namorasse, casasse com ele, do modo como ele estava, dificilmente ele iria mudar. Eu lembro de mim, quando começamos a namorar, eu e Viviane, eu tinha 15 anos de idade. Viviane tinha 13, eu tinha 15, então eu não sou ninguém do que vocês estão pensando. E quando eu tinha 15 anos de idade, eu olhei para a Viviane, eu estava lavando o carro do meu pai, no condomínio onde nós moramos juntos muito tempo. E aí eu estava lavando o carro do meu pai, e aí daqui a pouco chega uma família que foi morar no condomínio, e aí estava olhando para o apartamento, e lá embaixo, e eu olhei aquela menina, que dentre todos na família,
ela se destacava. E eu olhei para aquela menina e disse: que menina bonita. E ela começou a me olhar e ela me paquerou. Ela não podia perder o partido. Mas eu fiquei interessado. E naquele tempo eu não era crente. Eu não era da igreja. E quando eu fui conhecendo aquela menina, nós não namorávamos ainda, mas eu tinha no meu coração de que eu queria contrair algo sério com ela. E comecei a pesquisar mais e me tornei muito amigo do irmão dela. Claro. E nós nos tornamos muito amigos, e eu fui me aproximando e fui percebendo, era uma família de crentes, tementes a Deus. E na hora que eu conversei com meu pai sobre isso, meu pai olhou para mim e disse assim: a menina é crente, então você já sabe. Eu cheguei: pai, eu entendo, eu tenho que também ir para a igreja. Eu falei assim para ele. E eu comecei a ir para a igreja. E nesse tempo que eu comecei a ir para a igreja, eu era muito novo ainda, eu não tinha uma certeza no meu coração do que era tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu ia todo dia para a igreja, todo domingo para a igreja católica, fiz primeiro Eucaristia, fiz todos aqueles processos, não virei coroinha, mas cheguei perto. E eu não sabia muito bem essa diferença. Conversando, percebendo, indo para os cultos. E eu lembro exatamente do dia em que Jesus Cristo falou comigo através da palavra dele. O pastor Ivan estava pregando e de algum modo eu sentia vergonha no meu coração, vergonha dos meus amigos, porque meus amigos todos não eram crentes e eu fazia parte dos amigos, eu estava junto com eles. E a gente ia num carro de carona e eu ia do outro lado porque eu já sabia que ninguém ia me ver quando a gente voltasse. De algum modo eu tinha vergonha daquilo, porque eu não sabia entender muito bem o que era aquilo tudo e qual era verdadeiramente a diferença. E aí eu entrei na igreja num dia, e aí o pastor Ivan estava pregando, e aí ele tomou o microfone, e aí ele começou. Antes de falar qualquer coisa, ele entrou, tomou o microfone e falou: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Mas é loucura para o mundo. Quando ele falou aquilo, eu lembro exatamente do momento em que ele estava pregando esse sermão, eu lembro como hoje eu estava sentado, ouvindo aquilo, e tudo que ele falava era para mim. E eu tive convicção naquele dia de que eu tinha sido encontrado por Jesus Cristo. Aí sim, nós começamos então a peregrinar e começamos a namorar algum tempo depois. Vamos caminhando para 27 anos entre namoro e casamento. A primeira coisa que vem em mente quando nós falamos em namorar é acalentar os nossos desejos pessoais, é colocar para fora toda a nossa vontade egoísta de satisfação pessoal, é lascívia, ou até mesmo encobrir a vontade interior de estar só, ou de não fazer parte da estatística dos solteiros sociedade anônima. Quando, na verdade, deveria ser como Paulo mesmo diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Romanos capítulo 15, versículo 2. Na verdade, devemos buscar a edificação mútua e não a satisfação pessoal quando pensamos de que o namoro é o início para que tenhamos, então, um casamento de sucesso. Namoro, casamento, tudo isso gira em torno de uma palavra chamada relacionamento. E relacionamento é a arte de se atritar. Relacionamento é a arte de se atritar. Através dos atritos do relacionamento, a gente passa a conhecer as duas partes. Através do atrito a gente tem perdas, e eu quero dizer para você que se no momento em que você está se relacionando com alguém, desde o namoro, se você de algum modo não consegue perceber coisas que você mesmo tenha que perder
do que você acreditava, de quem era você e do que você fazia e de como você fazia, e nesse atrito, nesse relacionamento, você não consegue ver perdas em você mesmo, cuidado. Cuidado, porque a soberba pode estar tomando o seu coração. Os atritos nos amoldam, os atritos nos fazem parecer um com o outro. Numa motocicleta existe um conjunto de peças que é composto por corrente, coroa e peão. E esse conjunto de peças é chamado kit de relação. Exatamente porque é através daquele conjunto que a motocicleta anda. É através daquele conjunto que a motocicleta pode levar você para muitos lugares. Mas através do atrito entre a corrente, a coroa e o peão, de algum modo há um desgaste e a corrente estica e a coroa vai perdendo material ferroso e ela vai afiando os dentes, ela vai perdendo a capacidade de se atritar, de andar junto, mas ela vai se amoldando à corrente e é o único modo da gente conseguir andar e poder fazer parte da paisagem e poder perceber aonde a moto pode nos levar. Um kit de relação, um kit de perdas de material ferroso, um kit de atritos que fazem a gente andar. É através dos atritos que nós percebemos exatamente quem nós somos e como nós nos transformamos. Pensando em tudo isso, então a gente falando sobre casamentos bem-sucedidos, começam no namoro, e nos dias atuais a gente vê muitas atrocidades, nomes diferentes até mesmo. A gente vê o nome chamado de namoro, a gente vê como paquera, a gente vê como ficar, ficante, um caso, namorido, namoro, e eu vi pelo menos uns 30 nomes que o povo arrumou para poder falar sobre esse relacionamento antes do casamento. E a gente vai se amoldando exatamente ao que o mundo vai trazendo, e a gente vai melhorando algumas coisas e piorando muitas outras, e a gente vai se permitindo situações como ficar, que é completamente contra a palavra de Deus. Às vezes nós cometemos erros em querer contrair um namoro, ou contrair um casamento e deixamos de seguir ou de se atentar a alguns princípios básicos e extremamente relevantes para o namoro, pensando no casamento. Antes de mais nada, devemos pensar que o apóstolo Paulo deixa um exemplo através da sua vida para nós, antes que a gente pense na ideia de namoro, de casamento. E digo isso quando Paulo fala sobre isso, que ele vai falar aqui, pensando de que de algum modo a sociedade nos pressiona, e pressiona o jovem, e pressiona o adolescente, e pressiona todas as pessoas a de algum modo contraírem um relacionamento, a de algum modo namorarem, porque se eles não estiverem namorando, tem algo errado. E de algum modo a mídia também vai empurrando isso para todos nós e para a sociedade, e a gente vai achando que realmente é uma obrigação, e a gente tem que casar, a gente tem que namorar. Paulo diz em 1 Coríntios 7:7, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro do outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar se abrasando. A Bíblia não descreve nada sobre Paulo ter sido casado antes, mas ele nunca se sentiu sozinho ou abandonado por não contrair um relacionamento. No final da vida de Paulo, ele preso, ele pega e diz, traz para mim a capa, traz para mim o livro, e manda também João Marcos, que me é muito importante. Mas em momento algum ali ele estava sozinho ou solitário. Ele continuou envolvido com a obra, envolvido com aquilo que o Senhor tinha chamado e com o que o Senhor tinha proposto ao seu coração, e ele estava tão imbuído com tudo aquilo que ele não se sentia só. Então a primeira coisa que a gente precisa entender antes de pensar sobre contrair um casamento, um namoro,
é de que nós não somos obrigados a casar ou a namorar. Vão ter pessoas que não vão namorar e não vão casar. Por mais que, de algum modo, para alguns, isso seja muito difícil. Mas essa é uma verdade. E a Bíblia nos dá exemplos sobre isso. E Paulo é um deles. Porém, o próprio Paulo doutrina a igreja sobre casamento como nenhum outro, além de Jesus. Escrevendo aos Efésios, dizendo exatamente assim, e abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 5, versículo 31. Efésios 5, 31, diz assim: Paulo repete o princípio que Deus estabeleceu quando criou o primeiro casal, e ele diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse princípio foi Deus quem estabeleceu lá atrás no Éden. Quando Deus chama Adão e coloca Adão dentro do Éden, quando chama Adão e coloca Adão na presença dele, e dá atividades para Adão, coloca nome nos animais e faz todas as coisas e cultiva esse jardim. E passado algum tempo, Adão não se sentia só. A Bíblia, quando diz que não se achava uma mulher idônea, alguém idôneo para estar do lado dele, não quer dizer que ele tinha reclamado para Deus. Não quer dizer que ele estava reclamando da situação dele, ou que ele estava exigindo algo de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, assim faz ele cair num sono profundo, tira da costela, forma a Eva, traz e apresenta e diz: Adão, essa daqui é a sua mulher. Quando Deus faz isso, para mim fica um princípio muito claro estabelecido sobre como encontrar o verdadeiro homem ou a verdadeira mulher, para que você possa contrair um namoro e assim casar e ter sucesso no casamento. A primeira coisa é que essa pessoa precisa estar envolvida, participando e tendo temor a Deus. Adão, ele estava no centro da vontade de Deus. Adão, ele estava no Éden. Adão foi separado, escolhido e colocado ali dentro. Adão estava envolvido com o que o Senhor estava propondo a ele: cultive, faça, plante, coloque nome nos animais, e ele estava fazendo tudo aquilo que o Senhor estava ordenando que ele fizesse. Por que nós, então, quando vamos pensar em relacionamento, e muitos jovens hoje em dia, quando vão pensar em relacionamento, de algum modo, esse é o primeiro princípio que a gente coloca de lado. Essa é a primeira proposta que, de algum modo, a gente esquece. E a gente começa a ver mulheres e homens, jovens, de algum modo, procurando no Facebook, no Instagram, exatamente o que é a proposta de um homem ou de uma mulher perfeita, segundo o que a gente vê, segundo os nossos olhos. Às vezes porque ele é um pouco mais eloquente, porque talvez ele é mais amigo de alguém da gente, porque tem um amigo em comum, porque alguém trouxe, porque alguém apresentou, porque alguém faz parte do círculo de amizades, e vai ficar mais fácil sair, viajar, passear, e a gente vê as pessoas de algum modo contraindo relacionamentos, namoros. E não se assustem quando, de algum modo, dentro da igreja, a gente vê as pessoas também negociando isso e ficando. E para alguns crentes, a palavra ficando de lá de fora, aqui dentro tem sido o tô orando. E tô orando se tornou, de algum modo, o pontapé inicial para defraudar. Com a incumbência ou com a certeza de que Deus vai abençoar. Ficar para o mundo e para dentro da igreja, eu já vi pessoas falando exatamente isso: estou orando, e quando eu vou ver, a pessoa está orando, mas está beijando, está orando, mas está fazendo viagens juntos, está orando, mas está indo para a casa da pessoa,
está orando, mas de algum modo está negligenciando alguns princípios que depois, quando chegar a um relacionamento mais sério, não vai ter mais nenhum brilho e nenhuma vontade. Nós precisamos olhar para os princípios e entender de que desde o namoro nós podemos perceber e ter uma noção se o casamento será bem sucedido ou não. No namoro temos a oportunidade de entender e conhecer quem somos e quem o outro é. Muitos casamentos são contraídos pelos motivos mais equivocados, porque começaram errado no namoro. E eu já vi gente me dizendo que precisa fugir de um pai opressor. Eu já vi uma menina me procurar me dizendo que queria muito namorar com um rapaz de lá da Indonésia, porque ela queria mudar de país. Talvez pela condição financeira ou pela solidão, qualquer que seja o motivo. Se não for para glorificar a Deus no seu relacionamento, cuidado. O seu desejo pode estar destoante da vontade de Deus. Talvez quando não estamos bem resolvidos em nós mesmos e também de quem somos diante de Deus, possamos talvez nos enganar e sermos enganados pelos nossos sentimentos. O casamento, na verdade, deve ser a expressão do amor de Deus, o reflexo de uma aliança com Deus, e isso começa no namoro, culminando no casamento. E o próprio Deus relata isso em Efésios, quando ele trata o homem e a mulher, comparando com Cristo e com a igreja, como sendo o noivo e a noiva num relacionamento pré-nupcial, para que tenha um sucesso no casamento. Um ótimo exemplo disso, podemos ver na vida pré-nupcial de José e Maria. E eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler tanto em Lucas, quanto vamos ler em Mateus. Podemos ver qualidades muito claras na vida de José e na vida de Maria, que ficam como um modelo para todos nós. E são esses modelos, são esses exemplos que nós precisamos nos apegar. Antes de mais nada, eu vou começar pelas mulheres, mas as mulheres não fiquem chateadas, não fiquem magoadas. Eu vou falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e logo depois eu vou para os homens, e aí a gente entra na parte boa. Lucas capítulo 1, versículo 26. A gente fala com as mulheres, aí a gente amacia, a gente resolve, a gente ajusta, a gente alinha, aí depois a gente vai para os homens. Lucas 1, 26 diz assim, e depois você deixa aberto que eu vou seguir esses textos aí de Lucas. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade na Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Parou aí, a gente vai continuar. A primeira coisa que esse texto, que esse versículo ensina é de que o anjo veio e ele procurou Maria. Maria foi procurada. Uma das coisas que parece que mudou ao longo do tempo é que agora parece que não são mais os homens quem procuram. Parece que tem mudado, invertido alguns valores e eu honestamente me sinto completamente perdido e graças a Deus estou casado, muito bem casado, mas honestamente é algo difícil às vezes de conseguir perceber de que as mulheres de algum modo estão procurando mais, estão indo mais, estão avançando mais e isso... Eu quero dizer para vocês, mulheres, que por mais que eu não seja desse tempo, seja de um tempo um pouco mais atrás, eu honestamente não vejo os homens de hoje concordando, aceitando e entendendo isso como sendo algo agradável. De algum modo, a mulher precisa continuar sendo procurada, cortejada. A mulher precisa ser galanteada, e isso não é só para as mulheres, no sentido de que elas devem se colocar no lugar em que eu estou dizendo, mas também serve para os homens entenderem de que o papel do homem é sim cortejar.
galantear, ter palavras bonitas, é ir atrás, é falar, é deixar claro, expressar aquilo que você pensa, com respeito. E as pessoas de algum modo têm perdido isso, e muitas vezes por causa do modismo, ou do avanço dos métodos de relacionamento, ou até mesmo porque os homens têm ficado mais acuados diante de tantas situações que as mulheres têm criado, as mulheres têm buscado mais e avançado, e isto tem causado uma busca desenfreada e desesperada que tem deixado os homens com medo. Eu lembro de um sermão, o pastor Abraão estava pregando, e ele falou assim: homens, não tenham medo. E os homens deram risada, as mulheres também, mas é uma verdade, e parece que hoje em dia muitos homens estão com medo, e os homens estão se retraindo, e os homens não estão se colocando como realmente devem se colocar, e as mulheres têm deixado de serem cortejadas, e agora elas estão cortejando. Elas agora não estão mais sendo procuradas, e elas agora estão procurando. Alguns até vão dizer: pastor, o senhor está ficando para trás, isso é do tempo de muito tempo atrás, um tempo de tão distante, mas na verdade agora as coisas são diferentes. Até mesmo com os jovens hoje em dia, conversando com os adolescentes, eu não vejo eles confortáveis com isso. Isso, na minha ótica, tem sido muito mais culpa dos homens, que têm se retraído e buscado nas aventuras, e assim muitas mulheres têm saído em busca e têm se permitido mais exposição do que antes. A mulher não precisa de uma roupa que chame a atenção dos outros para encorajar a pessoa certa. As mulheres não precisam usar uma roupa mais curta, uma roupa diferente, uma roupa de algum modo com decote maior, uma roupa que de algum modo deixe, valorize muito mais o corpo da mulher, porque de algum modo isso vai chamar mais atenção. E eu quero dizer para vocês, mulheres, em nome de Jesus, de verdade, o homem que vai casar com você e honrar você, a última coisa que ele vai olhar é saber se o seu corpo está sendo bem desenhado ou não. E eu entendo muito bem e concordo de que o homem é visual e a mulher é auditiva. De que o homem se apaixona com o que ele vê e a mulher se apaixona com aquilo que ela ouve. E é por isso que no trabalho, às vezes, as mulheres que têm problema em casa, ou estão carentes, ou de algum modo estão procurando, estão buscando contrair um namoro para casar, quando estão no seu trabalho, de algum modo, precisam tomar muito cuidado para que elas não estejam vulneráveis. Porque no trabalho, no ambiente profissional, as pessoas tendem a se sentir mais à vontade umas com as outras. E por conta de uma relação de trabalho, as pessoas acabam cortejando. E as mulheres, pelo que elas ouvem, elas acabam sim se permitindo situações que não deveriam. A mulher não precisa, de verdade. Eu lembro que na minha infância, eu dizia para meu pai que eu ia casar com uma mulher do interior. Eu dizia para meu pai e para minha mãe: não, quando eu for casar, eu vou casar com uma mulher do interior. E uma vez meu pai me perguntou: mas por que você vai casar com uma mulher do interior? Eu era muito pequeno na época. E aí eu disse para ele: pai, eu vou casar com uma mulher do interior porque eu não concordo com muitas dessas... Olha, gente, eu não era, na época, eu não era crente, e eu estava dentro da casa do meu pai, e eu conversava com meu pai sobre essas coisas de forma muito aberta, e eu disse para ele: eu não vou casar com uma mulher daqui da cidade. Esse negócio de carnaval, esse negócio dessas festanças, esse negócio que as mulheres se vestem desse jeito, e sempre tive isso muito claro dentro do meu coração, e eu trabalhando, na época eu já trabalhava, quando eu fiz 15 anos, já trabalhava, estava em Santo Antônio de Jesus, e eu sempre disse para meu pai: vou casar com uma mulher do interior. Porque na minha cabeça, eu queria uma mulher recatada, uma mulher que de algum modo não se vestisse de forma vulgar, uma mulher que de algum modo não se vestisse de um modo que estivesse fazendo para chamar a atenção dos homens. E eu queria uma mulher para mim, para me casar, para constituir família, e eu tenho isso na minha cabeça desde muito novo.
E Deus, como Ele é incrível em desfazer os nossos planos e os nossos projetos, eu conheci Viviane, que era recatada e não era do interior. E olhei para Viviane e foi exatamente porque ela se diferenciava das outras meninas do lugar onde eu morava, e que a roupa dela era diferente, e que a forma como ela tratava, a forma como ela falava era diferente, que aquilo de algum modo me atraiu. Mesmo o homem sendo visual, mesmo o homem se atraindo com o que ele vê, cuidado para que não seja um exagero da forma como você tem se vestido. Eu vejo essa preocupação muitas vezes. Eu lembro que Cléo uma vez estava falando com, não sei se foi com as mensageiras, eu não lembro, e aí falando sobre comprimento de vestido, de saia, e aí Cléo estava na frente, ela falou assim, coloca a mão assim, em posição de sentido, e aí ela diz assim, o seu vestido, a sua saia tem que estar abaixo da sua mão. E aí a gente viu algumas meninas fazendo assim, para a mão ficar mais alta. Mas era exatamente por cuidado. Não tem uma regra de tamanho, mas a gente precisa tomar cuidado sim, porque de algum modo a gente tem visto uma exposição muito grande das mulheres, e eu quero dizer para vocês, mulheres, em segundo lugar, de que a mulher não precisa de uma roupa para chamar a atenção dos outros para encontrar a pessoa certa. Em terceiro lugar, a mulher não precisa de uma foto exposta no Facebook ou no Instagram para encontrar a pessoa certa, nem no Kind. Eu quero dizer para vocês que as redes sociais hoje em dia, têm sido um grande problema para muitos casais, desde o namoro, pelo casamento, e a gente tem visto um número muito elevado, exatamente por conta da exposição. E essa exposição, de algum modo, não traz nenhum benefício para você e para a pessoa que está do seu lado. Gente, presta atenção, hoje em dia se a gente come uma comida diferente, a gente tira uma foto e coloca, mas se estiver comendo um arroz com ovo, não tira foto para colocar. Se está na academia, a gente tira uma foto, mas se está fraco, a gente não coloca. Se a gente está com a roupa bonita, a gente coloca. Se estiver triste, a gente dá um sorriso naquela hora, para que a gente apareça como feliz, mesmo que por dentro a gente esteja destruído, cansado, triste. Tudo em nome da exposição. A mulher não precisa frequentar lugares badalados para encontrar a pessoa certa. Conversando com algumas adolescentes, elas falam muito sobre os populares. A palavra hoje é essa. Não porque fulano é popular, porque fulana é popular, porque de algum modo esses populares chamam a atenção, e aonde quer que esses populares estejam, eu vejo uma galerinha que tem seguido esse povo exatamente só e somente só porque eles estão ali. Você não precisa frequentar os lugares mais badalados para encontrar a pessoa certa. Versículo 28, diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Perceba que quando o termo está sendo dito pelo anjo, é bendita és tu, não é bendita serás tu. Aquele momento ele estava dizendo que Deus já tinha olhado do céu e já tinha percebido de que ela era uma mulher bendita, de que as atitudes dela eram de uma mulher bendita, de uma mulher honrosa, de uma mulher honrada, de uma mulher que se coloca no seu lugar, de uma mulher que tem uma boa índole, que tem um bom relacionamento com todos, aonde mora, onde vive. E todos olhavam para ela e também talvez repetiriam a mesma coisa que o anjo disse para ela, dizendo: mulher bendita, mulher honrada. A mulher precisa ter
boa reputação. Maria tinha uma boa reputação. Ela não foi escolhida por Deus por nenhum mérito dela pessoal, único, exclusivo, talvez se tivessem outras, foi por graça. Porém, alguns princípios em Maria se destacavam de outras mulheres, e um deles era esse: ela tinha uma boa reputação em todo aquele povo. E essa foi uma das grandes preocupações de José. Ela não se preocupou muito com isso. Em Provérbios 31:10, na NVI, diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Eu gosto mais da versão NVI, nesse texto que fala isso. Uma esposa exemplar, uma mulher que dá exemplos, uma mulher de boa reputação, feliz quem a encontrar, porque ela é mais valiosa do que os rubis, do que qualquer tesouro, do que qualquer dinheiro. Versículo 29 diz: ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Sexto e último: a mulher não deve se deixar levar por qualquer tipo de promessa. Ainda que ela tivesse percebido é um anjo, ou talvez ela tivesse dúvidas de quem realmente era aquele homem, ainda que ela tivesse qualquer tipo de dúvida sobre aquilo que ele estava falando, de algum modo ela não foi respondendo logo: estou aqui, vamos lá, eu vou, sim, é isso aí. Ela não aceitou qualquer promessa, ela se turbou e ela se pôs a pensar: que saudação é essa? Como pode? O que é isso? Da onde vem? Quem é esse homem? A mulher precisa prezar por boa reputação, e também a mulher não pode se deixar levar por qualquer tipo de promessa. E olha, as mulheres aqui, homem é igual político, é bom de promessa. Cuidado com as promessas que são feitas. Cuidado com as promessas que eles fazem para você, para de algum modo conseguirem avançar. Cuidado com as promessas que ele faz e que ele consegue colocar no seu coração, porque não esqueça, mulher, você é auditiva. E tudo aquilo que talvez ele prometa pode chegar ao seu coração e você olhar para ele como o príncipe encantado, montado no cavalo branco, e depois do casamento fica só o cavalo e o príncipe foi embora. Promessas, ela não era uma mulher de aceitar qualquer tipo de promessa. Ela não estava pronta para simplesmente alguém chegar e falar qualquer tipo de gracejo ou qualquer tipo de elogio e ela simplesmente dizer: estou aqui. Não, aquilo que ela estava recebendo do anjo era algo muito sério. Ela sabia o peso da responsabilidade de tudo aquilo. Ela sabia como aquilo seria difícil. Ela sabia que simplesmente alguém chegar para ela e dizer assim: olha, você vai ficar grávida, o Espírito Santo vai cobrir você com a sua sombra, e automaticamente você vai estar sim, grávida do Espírito Santo de Deus, e ela vai dizer assim: amém, eu concordo, isso já aconteceu. Não. Na mesma hora ela se turbou, ela ficou pensativa, ela avaliou, ela não aceitou qualquer promessa de imediato. As mulheres precisam prestar muita atenção com as promessas que vocês ouvem, para que vocês não tenham problemas. Por favor, abra lá em Mateus, no capítulo 1, e vamos ouvir sobre José. Mateus 1,19, e deixa aberto também aí. E por que isso? Porque no livro de Lucas não fala nada sobre a vida de José, e tudo é dito no livro de Mateus. E interessante que José não dá uma palavra, em lugar nenhum dos evangelhos você ouve uma palavra de José falando nada, e é tudo o que aconteceu na vida dele, mas ele não disse nada. Homens, isso não é para a gente seguir, a gente continua falando do mesmo jeito. Mateus 1,19, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Primeira qualidade de um homem: o homem precisa ser protetor, aquele que honra a sua mulher.
Desde o namoro você precisa já saber, perceber, enxergar se ele é alguém que te protege, que cuida de você, que honra você, mulheres. Porque se ele não honrar você, se ele não for protetor, se ele não andar na rua de mãos dadas com você, se ele de algum modo não fizer algo para que você se sinta protegida, cuidado. Cuidado, porque essa é uma função, um papel intrínseco ao homem, por ter uma estrutura física mais vantajosa, e que de algum modo ele sim foi criado para proteger. O homem tem que ser protetor. E o que José naquela hora estava querendo era exatamente proteger Maria de ser apedrejada. Ele queria honrar a ela naquele momento, mesmo que ele não tenha entendido nada. Que história é essa que você está grávida? A gente contraiu um relacionamento, a gente está noivo, a gente não se conheceu ainda, e como fica meu pai, como fica minha mãe, como fica nossos familiares, como fica o povo dessa cidade? Como que é esse negócio? Como é que você ficou grávida? Lembre que Maria recebeu a primeira visita do anjo Gabriel para informar que ela receberia, pela graça, a gestação do Salvador do mundo. Mas depois desse primeiro encontro do anjo, José foi quem recebeu a visita do anjo, depois dele ter sido encontrado através do sonho de que não temas em encontrar Maria como sua esposa. E depois daquele momento em que ele avançou e ele continuou cuidando e ele contraiu o matrimônio, então agora o anjo aparece a José para dizer: não temas em receber Maria. E logo depois ele recebe de novo o anjo, agora dizendo: estão querendo matar o menino, sai daí. E depois de um tempo aparece de novo o anjo a José dizendo para ele: vai para o Egito. E depois aparece de novo e diz: olha, morreram aqueles que queriam matar o menino, volta para casa. E quando chega em casa, o anjo olha para ele de novo e diz assim: José, vocês vão morar ali na Galileia. José, como homem, tinha o papel de protetor de Maria e protetor do menino que ela carregava. Protetor, o homem precisa ter esse papel protetor. Hoje em dia, por conta de tantos avanços e tantas mudanças, parece que os homens têm mudado isso também. Vocês precisam estar atentas para perceber se realmente ele é protetor ou não. O homem não deve expor a sua mulher ou as fragilidades dela ou os erros dela publicamente. Não precisa você abrir, mas lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para mim é um dos textos que mudou muito a minha forma de enxergar o casamento, de me enxergar dentro do casamento e de entender o que é o meu papel como homem. Em 1 Pedro 3,17 diz exatamente assim: vós, maridos, coabitai com as vossas esposas, com entendimento, dando-lhe honra como vaso mais frágil, por elas serem co-herdeiras da graça da vida convosco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse versículo para mim mostra exatamente qual é o papel central do homem dentro de casa, num relacionamento de um namoro, em qualquer lugar. O homem é aquele que recebe de Deus a capacidade de gerar entendimento dentro de casa, sendo forte, de trazer a reflexão das coisas, fazendo com que a mulher seja honrada por ele como vaso mais frágil. Então, se quebrar alguma coisa, não diga para a tua mulher: vai lá consertar. Se precisa fazer alguma coisa dentro de casa, não diz para ela: chama alguém para resolver. É você que precisa honrar a ela como vaso mais frágil. É uma ação nossa, é uma ação masculina de tomar a frente, de resolver as coisas que vão trazer de algum modo proteção e vão honrar a sua mulher, como sendo elas co-herdeiras da graça da vida convosco, porque você tem a responsabilidade de levar o evangelho, de pregar, de ensinar, de orar.
Lembra dos altares que o pastor Abraão falou em um dos sermões, em um dos sermões dele, quando estávamos lá no... Foi aqui mesmo, não foi lá? Foi aqui mesmo. Um dos altares que ele falou, louvores dentro de casa, o momento de comunhão, o momento de culto doméstico, o momento de leitura da palavra, o momento de se perceber dentro de casa, um momento onde tem liberdade para se falar da palavra de Deus, para fazer alguma associação, para trazer alguma reflexão, para que os filhos também cresçam e sejam alimentados. É papel do homem fazer isso. E se dentro do namoro ele nunca te chamou para orar juntos ou para poder fazer um estudo, cuidado. Cuidado. Porque talvez dentro do casamento ele também vai repetir exatamente esse mesmo aspecto. No versículo 20, aí Mateus, onde você está. Mas depois de ter pensado nisso, em abandonar Maria, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema em receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Por mais que ele tivesse muitas dúvidas no coração dele, por mais que ele tivesse dificuldade em contrair aquele relacionamento, por mais que ele tivesse dificuldade em compreender tudo aquilo e perceber Maria grávida, quando ele não tinha encontrado ela ainda, ele tinha intimidade, temor e respeito a Deus. Intimidade, temor, respeito. O homem precisa ter um relacionamento sério com Deus. O homem deve amar mais a Deus do que a sua própria esposa, do que a sua própria namorada, sem negociar nada que possa diminuir esse relacionamento com Deus, ou diminuir essa intimidade, essa aproximação. Isso coibirá o homem de cometer atos que a sociedade moderna pode sustentar, dizendo: homem pode, ele pode fazer isso porque ele é homem. É isso que de algum modo os mais velhos diziam, e a gente ouve ainda isso, dizendo de que o menino pode sair namorando muitas, o menino pode sair fazendo um monte, o menino pode sair aprontando, o menino pode porque é menino. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus não diz em momento algum de que menino pode fazer coisas erradas porque é menino. Intimidade, temor. Quando a gente vai ouvir o que significa a palavra temor, alguns vão falar que é respeito. Presta bem atenção, temor é medo. Temor é medo. João, quando se depara diante de Deus, diante de Jesus, ele cai. Daniel, quando se depara com o Filho do Homem diante dele, ele treme, não consegue se sustentar, e ele tem medo, e ele cai, ele só se recobra de novo quando o Senhor toca de novo nele e ele levanta. Medo. O homem, por conta desse espírito desbravador, caçador e que avança e que é atirado, o homem de algum modo precisa sim ter medo de Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo daquilo que Deus pode sim fazer para me corrigir, para me colocar de novo no lugar certo. Eu tenho medo daquilo que Deus pode fazer. Eu tenho medo, e eu digo para você com todas as letras, eu tenho medo do que Deus pode fazer para me corrigir, para me dar um puxão de orelha e para me colocar de novo no lugar certo. Essa intimidade vai trazer ao homem a capacidade de ser impedido de adulterar, de flertar com a pornografia, de abandonar as responsabilidades de homem dentro de casa e dentro do casamento e dentro do namoro. Versículo 25. Mas não teve relações com ela
José, enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele pôs o nome de Jesus. Quarto e último, homem precisa aprender a não defraudar a mulher. Não defraudar moralmente, não defraudar fisicamente, não defraudar emocionalmente, não defraudar com promessas. E é exatamente isso que a gente precisa ter muito intrínseco aos homens. A vontade de não defraudar. Porque hoje em dia os homens, por falta de medo ou de temor, como você queira colocar o nome mais bonitinho, a gente tem se permitido muitas coisas sem medir as consequências. Sem medir as consequências de um ato. E a gente acaba vendo homens que defraudam com a proposta muito clara em seus corações de que isso é normal. A defraudação com relação ao sexo, condição física, onde os homens de algum modo foram criados ao longo do tempo, mal criados, diga-se de passagem, com a proposta de que se pode sim, que homem pode tudo. E quantos casos eu tenho acompanhado e visto de pessoas que estão machucadas, com problemas seríssimos, exatamente pela permissão que vem desde a infância, aonde os pais de algum modo vão criando seus filhos, permitindo que eles tenham acesso à pornografia e a tantos sites e a tantas coisas que têm destruído o homem por dentro. Tem feito os homens olharem para dentro de si mesmo e se acharem caçadores mesmos, desbravadores, onde eles podem imaginar e achar, por conta da forma como foram criados, como a mulher como sendo o objeto. E eles vão crescendo e vão achando que tudo isso é muito normal. Eu conheci um jovem, não foi aqui, que a tia dele comprava filmes e dava para ele. E dizia que ele precisava assistir, porque aquilo era coisa de homem. Hoje esse jovem está com 24 anos de idade, 23 anos de idade, com a cabeça completamente perdida. E assim a gente tem criado muitas pessoas longe do temor a Deus. O homem precisa ter intimidade com Deus para que ele aprenda a não defraudar, moralmente, fisicamente e nem emocionalmente. Lá em casa nós oramos desde a gestação, nós oramos pelo marido das nossas filhas, Mariana e Michele. Eu lembro muito claramente, colocando as mãos sobre a barriga de Viviane, tanto com Michele como com Mariana, e orando e pedindo a Deus que Deus esteja preparando esse menino, que Deus esteja forjando o caráter desse menino, que Deus esteja fazendo com que ele cresça no conhecimento de quem é Jesus, implantando temor no coração diante da palavra de Deus. Eu oro desde quando minhas filhas estavam na barriga de Viviane, minhas filhas. E a gente ora e a gente pede a Deus e a gente volta e meia, a gente ora junto em casa e na hora do almoço estamos orando, estamos falando sobre isso, e na hora que elas vão dormir, que eu estou orando com elas, a gente está orando sobre isso, e quando a gente está estudando a palavra de Deus em casa, a gente está orando sobre isso, e elas já sabem disso de có e salteado.
Aí lá em casa a gente tem uma regrinha, e Mariana olhou para mim uma vez e falou assim: papai, quando eu for namorar, como é que eu vou saber se o menino é ou não é um menino de Deus e aquele que o Senhor tem orado? E aí eu disse: meu Deus, que isso demore muito, chegue no tempo certo, e que esse tempo Deus também conforte o meu coração para saber que é o tempo. E aí eu digo para ela assim: primeiro, ele tem que ter temor a Deus, porque se ele não tiver temor a Deus, se o homem não tiver temor a Deus, nada pode impedir ele de fazer uma maldade contra você. Segundo, ele tem que respeitar pai e mãe, porque se ele não tiver respeito de pai e de mãe, com o pai, para com a mãe, que criou, que colocou no mundo, que pagou escola, que deu comida, que deu zelo, que deu teto, que deu carinho, que ensinou, que educou, se ele não tiver respeito a pai e mãe, muito dificilmente ele vai ter respeito por você. Terceiro, tem que gostar de estudar, porque senão não vai gostar de trabalhar e eu que vou ter que sustentar. Temor a Deus, respeitar pai e mãe e gostar de estudar. Se o homem não tiver isso, ele pode causar muitos problemas, desde o namoro, para que você não tenha um casamento de sucesso. José tinha tudo isso. Maria também tinha todos esses atributos que nós falamos aqui. E isso fez com que eles tivessem um casamento de sucesso, onde eles cumpriram verdadeiramente com a vontade de Deus. Não podemos negociar princípios. Quando nós negociamos princípios, nós honestamente estamos fadados a ter muitos problemas. Portanto, em nome de Jesus Cristo, queria chamar o pastor Abraão aqui à frente, que ele estivesse orando por nós, mas eu queria pedir que você curvasse sua fronte nessa hora. Eu queria que você se perguntasse de verdade, nesse momento, se você faz parte desse time dos solteiros, se você realmente entende que precisa ser um homem protetor, que honra a sua esposa, a sua namorada, que não defrauda, que cuida. Se você, mulher, de algum modo consegue perceber essa fragilidade em você mesma, e talvez você esteja dizendo para você mesma: pastor, eu não estou dentro desse estereótipo, eu não estou dentro dessa estrutura. Eu lembro do pastor Abraão falando no primeiro encontro nosso aqui de quinta-feira, e ele dizendo: se você não tiver temor a Deus, para conhecer, entender e ouvir tudo que vai ser dito aqui, baseado, lastreado na palavra de Deus, cuidado, porque você pode estar só a passeio. E a ideia não é que você esteja aqui a passeio, a ideia é que você mude as suas atitudes, a ideia é que você mude a sua forma de pensar, a ideia é que você consiga se perceber uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma versão melhorada dos meus pais, você precisa ser uma versão melhorada dos seus pais, você pode e deve ser melhor do que o que você era. Será mesmo, homem, que você entendeu 1 Pedro 3,7, vós maridos, vós homens, coabitai, vivam com as vossas esposas, com as mulheres, com entendimento, dando-lhe honra como vaso mais frágil, por elas serem co-herdeiras da graça da vida convosco, para que não sejam impedidas as vossas orações. Será que você entendeu que talvez as coisas estejam dando errado na sua vida? Talvez você não tenha
não esteja tendo comunhão com Deus e Deus não esteja ouvindo as suas orações, porque os princípios básicos da sua vida como homem você tem negociado por baixo. Você precisa, de verdade, rever e amadurecer os seus conceitos. A gente tem pessoas que estão solteiras. A gente tem jovens aqui na igreja, e eu gostaria que ficasse de pé nessa hora, em nome de Jesus, todos aqueles que são jovens dessa igreja, e que estão aqui, e que são solteiros, fiquem de pé, em nome de Jesus. Os jovens e os adolescentes. Todos os jovens e os adolescentes que são solteiros e que estão namorando, fiquem de pé. Presta bem atenção. Homens, a gente não pode abrir mão do papel claro das Escrituras sobre como se comporta um homem. O homem como vaso forte, o homem que cuida, o homem que resolve, o homem que traz sim a solução, o homem sim que se coloca na posição de aquele que resolve. Mulheres, vocês não precisam se expor, vocês não precisam ir nos lugares mais badalados, vocês não precisam de roupas que desenhem o seu corpo, você não precisa de nada disso. Porque por mais que o homem seja visual, aquele que Deus tem para você, Ele vai cuidar de quem você é, e quer ter você para ser uma com Ele. Mulheres, cuidado com as promessas, não se deixem levar por isso. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, que todos os jovens, solteiros e casados, solteiros e que estão namorando, que venham aqui à frente, em nome de Jesus. Venham aqui à frente, saiam do seu lugar e venham aqui à frente. Não tenha vergonha, vem aqui. Eu vou pedir que o pastor Abraão ore, porque eu sei, eu já tive a idade, e eu sei o quanto de algum modo nós somos atraídos, e de algum modo parece que somos engodados pelo que o mundo nos propõe, pelos ensinamentos errados do mundo, e a gente automaticamente tem se afastado da palavra de Deus, a gente tem negociado com a palavra de Deus, a gente tem se permitido algumas situações. A gente às vezes vê gente baixando o seu nível de santidade para poder encontrar alguém, apenas para não se sentir só. Não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus quer para a gente. Vem chegando mais à frente, por favor. Nós vamos orar a Deus pela vida dos jovens, dos adolescentes, daqueles que aqui estão, dos que já são adultos também, mas ainda estão solteiros. Outro dia fiz uma brincadeira aqui, eu fui muito infeliz na minha brincadeira. Eu disse, eu ainda não conhecia a Cleo naquela época e portanto era infeliz. E aí logo depois eu fui procurado por uma comissão que disse, olha, você não pode dizer isso, porque uma pessoa pode ser solteira e ser feliz. Não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas foi o que eu dei a entender, não é? Quando Solano Portela esteve aqui, a esposa dele sentou do lado de Cleo e conversando as duas, a Elizabeth falou de um seriado na Netflix chamado When Calls the Heart, quando fala o coração. Não sei quem já assistiu esse seriado.
Talvez a grande maioria aqui ia dizer, é água com açúcar, demais. E a gente tem assistido assim na hora de aliviar um pouco a cabeça, porque é uma história muito interessante que acontece na época quase que do faroeste americano. E conta a história de uma pequena cidadezinha e os seus habitantes e o seu modo de vida. Havia uma mineração e essa mina explodiu, e nessa explosão 46 homens morreram, e ali estavam pais de família e filhos homens também que trabalhavam na mina. Então a história toda se desenvolve em torno do que acontece depois dessa mina ter explodido, como é que aquelas famílias vão viver. E eu confesso que vendo, eu senti vontade de ter nascido numa outra época. Porque era interessante como os homens eram mais sérios, eram mais comprometidos com o trabalho, os meninos respeitavam mais a figura do pai, e iam trabalhar junto com o pai, e começavam eles a cortejar as moças, e as moças se vestiam de uma forma extremamente decente, para muitos aqui, exagerado. Mas eles cortejavam, como o pastor Fábio falou, com muita calma, com muita paciência. Não tinha negócio de ir avançando, de ir logo pegando, tomando a mão, nada disso. Mas sempre com muito cuidado, com muito zelo. Você nota aquela proteção do homem com a mulher, aquela preocupação de que ele tem que cuidar dela. Havia assim um cavalheirismo interessante, inusitado. E as moças mais gentis, mais tranquilas, mais confiantes. Interessante aquilo. Fiquei observando aquele seriado e pensando como o tempo mudou, não é? Como o tempo mudou. Vendo o pastor Fábio falar aqui, meu Deus, esse avanço desenfreado do feminismo impensado. E aí você vai estranhar, vai dizer, como assim você está dizendo impensado? Eu acho que é impensado porque ele é unilateral, e tudo aquilo que é unilateral é impensado. Se a gente quer uma reflexão profunda, vamos olhar todos os lados prováveis e possíveis, e aí, se a gente quiser cair para uma reflexão mais profunda mesmo, o feminismo não vai viver sozinho, ele precisa ser analisado à luz de outros aspectos, dentre eles o machismo e vice-versa. É uma história longa. O que sobra para a gente, irmãos, foi o que ele falou no final. Se queremos lares fortalecidos, esses lares precisam estar firmados em Deus e na palavra de Deus. Então, se você conhece uma moça maravilhosa, de família, boa, inteligente, amiga, mas que não teme a Deus, e você teme a Deus, se é que teme, então você não pode ter um relacionamento, porque a Bíblia chama isso de jugo desigual. Tem uma base bíblica? Tem. Qual é? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Anote lá. Não vos ponhais em jugo desigual com o infiel. Então olha bem isso, se é uma pessoa que teme a Deus, que ama a palavra do Senhor. Se você é uma moça, olha se esse moço teme a Deus e tem o temor de Deus que José tinha. Porque senão você que vai ter que ficar arrastando ele, você vai ter que ficar corrigindo ele, você vai ter que ficar ensinando ele, você vai ter que ficar buscando ele, você vai ter que fazer tudo. E eu espero que você suporte. Porque as mulheres que estão aqui, algumas carregam um jugo nas costas. Elas não têm um marido que é um protetor e um provedor da casa. Ele é um peso morto dentro de casa. E algumas mulheres aqui sabem disso. Carregar esse marido, não é fácil carregar um marido quando ele é um peso morto. Então olha bem o temor desse moço com Deus, olha bem a relação dele com a palavra de Deus, olha bem a relação dele com a igreja do Senhor, olha se é um homem temente que obedece, olha se ele relativiza os textos bíblicos, olha se ele vê uma pregação dessa e diz, o pastor está exagerando, está equivocado, mas ele não tem consistência para apresentar alguma coisa, inclusive para vir enfrentar uma posição. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, não vou perder essa oportunidade. Eu falei sobre divórcio semana passada. E alguém já saiu dizendo por aí, eu não concordo com o que o pastor Abraão fala. Venha falar comigo. Venha conversar comigo. Vá no meu gabinete, sente na minha frente, olhe nos meus olhos e diga, eu não concordo. Mas não fique colocando meu nome em rede social. E se você escutou isso em rede social, tire da sua rede tal pessoa que ela não merece crédito. Ao menos que ela seja corajosa, venha falar comigo. Venha olhar no meu olho.
Não, a gente não está brincando aqui, irmãos. A gente está expondo a palavra de Deus, como eu disse semana passada, com muito temor no coração. Muito temor. Ou a gente vai abraçar a palavra de Deus e dizer, vamos viver por ela. Ou então a gente vai fazer aqui um joguinho. Eu vou pregar o que as pessoas gostam de ouvir. E elas vão ficar felizes. E eu mantenho meu emprego por 15 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, falando o que as pessoas gostam. É isso que a igreja quer e precisa? Não. Nós queremos a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, se alguém discordar, é um direito seu discordar, mas venha falar pra gente. Você não concordou com o que o pastor Fábio falou aqui hoje? Procura ele, vai lá no gabinete dele, senta, olha no olho dele, fala, pastor, não gostei disso, daquilo, não entendo isso, não entendo aquilo, me explique melhor, me ajuda. Porque às vezes a gente fala alguma coisa que você ouve daí, nem sempre você ouve o que a gente exatamente falou, e aí quando a pessoa vai e joga numa rede social, pede autoridade, claro, venha nos procurar, venha conversar com a gente, não é? Então, olha bem, você jovens, olhem bem com quem vocês vão se casar. Olhem bem como é a relação jovem com pai e mãe. Isso é fundamental. É primário isso. Se há uma relação de amor, de respeito, de obediência, de temor aos pais, é uma coisa que vale a pena investir. Mas se já não há isso, cuidado para você não ficar escutando uma história unilateral, uma história onde ele conta que o pai é isso, a mãe é aquilo, e você fala, é mesmo, seus pais realmente são tudo isso. E você não vê o outro lado da história. Obediência pai e mãe é fundamental para o lado dar certo lá na frente. Temor nessa relação pai e mãe é fundamental. A obediência aos padrões bíblicos do namoro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, como tem que ser esse namoro, um namoro santificado. Jovens cristãos que temem ao Senhor não vão para a cama antes do casamento. Não vão, não devem ir. Mas não tenha mais, a Bíblia é muito clara, se você está obedecendo ao Senhor, você quer sucesso no seu casamento, o sucesso começa no namoro. Então pega lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 1 a 8, lê o texto, lê 10 vezes, depois vem falar com a gente. A gente vai conversar sobre por que não pode ter relação sexual antes do casamento. Eu explico para vocês com muita clareza, qualquer um de nós podemos explicar com muita clareza por que esse namoro tem que ser um namoro santificado. E um namoro onde há orientação bíblica, onde há orientação dos mentores, onde há orientação dos líderes, onde há acompanhamento, para que seja bênção mais tarde. Muitos casais que estão enfrentando graves problemas hoje no casamento, tropeçaram nesses princípios. Pularam por cima deles, tentaram jampeá-los e hoje estão sofrendo as consequências. Eu espero que vocês façam escolhas certas na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Queria que a igreja ficasse de pé, estendesse as mãos sobre os nossos jovens. Nós, pastores, estenderemos nossas mãos sobre eles também. Vamos pedir que Deus possa abençoá-los neste momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que hoje foi pregada aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que tem sido falado durante essas quintas-feiras, a vida da igreja, e nós trazemos do nosso coração um temor muito grande da Tua verdade, e uma preocupação muito grande de que esses ensinamentos sejam muito bem fundamentados na Tua palavra, não naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, mas na Tua verdade. E eu coloco a vida de cada um desses jovens na presença do Senhor. Olha para a vida de cada um deles, Pai. O Senhor conhece seus corações, a sua realidade familiar. O Senhor sabe que muitos deles têm vindo de experiências terríveis nesta relação com as famílias, há muitas vezes vendo pai e mãe numa guerra tremenda, às vezes divididos, divorciados, separados. Muitos deles estão confusos em relação ao que vai acontecer com eles lá na frente. Eu peço ao Senhor que o Senhor tranquilize o coração de cada jovem aqui e que o Senhor ajude cada um a lembrar que enquanto eles estiverem fincados na Tua palavra, quando a Tua verdade for a base de sustentação da vida, dos relacionamentos, dos namoros, das amizades e de tudo mais o que vai acontecer, quando a Tua palavra é o fundamento, eles terão sucesso na sua vida, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles,
nas escolhas que tem que fazer, nessa escolha tão importante de quem será a pessoa que irá acompanhá-los por toda a vida, Senhor, para que eles realmente estejam firmados na Tua verdade, não temam o que vai acontecer, e mesmo que passem lá na frente por dificuldades, como qualquer pessoa passa num casamento, eles nunca pensem na possibilidade de separação, porque fundamentaram a sua vida na palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos nossos jovens, que suas vidas sejam santificadas, que os rapazes sejam sérios, cumpridores dos seus deveres, tementes ao Senhor, tementes à Tua palavra, obedientes aos seus pais, respeitosos em relação às moças, que as moças que aqui estão sejam fiéis ao Senhor também, que façam escolhas certas, que não pautem a sua identidade na sua aparência física, porque isso é desnecessário, Senhor, que elas sejam sim moças que cuidam muito bem de si, mas que cuidam muito mais da sua alma, que cuidam muito mais do temor do Senhor nos seus corações, para que elas sejam mulheres segundo o Teu coração, Senhor. E o Senhor abençoe esses jovens, o Senhor dirija o futuro deles, que eles possam estar vivendo debaixo do temor do Senhor, e eles tenham um futuro bem-sucedido, abençoado, conduzido, guiado pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós colocamos a vida de cada um deles diante do Senhor. O Senhor sabe que muitos enfrentam pressões, enfrentam tentações, enfrentam pressões externas, na faculdade, no colégio, na universidade, de amigos, de pessoas que não temem ao Teu nome. Senhor, que a convicção de cada um desses jovens aqui os levem a ir até o fim de suas vidas, temendo o Teu santo nome, Senhor. Que nunca nenhum deles se desvie do Senhor, mas que eles andem firmados na Tua verdade, na Tua palavra, temam o Teu nome, andem lado a lado com o Senhor, e as suas vidas sejam um reflexo da Tua presença sobre eles, Pai. Guarda cada um que aqui está, obrigado pela Tua palavra, leva cada um de nós para os nossos lares. Senhor, nós oramos mais uma vez por cada lar aqui representado, estendemos a nossa mão sobre a igreja, pedindo, Senhor, que haja a restauração plena do Senhor sobre a vida de todos, que os casais que têm enfrentado lutas e dificuldades sejam curados pela misericórdia do Senhor. Senhor, que a ação de Satanás vigorosa sobre as famílias da nossa igreja possa cair por terra, que Satanás não prevaleça sobre as nossas famílias, mas que nós tenhamos aqui de verdade famílias protegidas e guardadas debaixo do Teu cuidado e da Tua paz. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua bênção para os nossos lares. Nós Te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome sobre cada um que aqui está, a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus, irmãos.